Bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos sair da cama, são 7 horas em ponto. Hoje é quinta-feira, nós estamos a um dia do fim da semana. Para quem tem direito à escala 5x2, como nós aqui no ICL temos, espero que você tenha também. E ontem eu estava reclamando aqui que estava morno demais o noticiário, que tinha pouca coisa impactante para a gente falar aqui durante o jornal. Mas hoje é diferente. Hoje voltamos a ter a velha e boa rotina de sempre, em que na medida em que os feriados do Brasil vão se aproximando, as notícias começam a esquentar. E ontem ferveram essas notícias por causa de 2 assuntos. Primeiro, Dias Toffoli. Sabe, assim, dificílima a posição desse ministro, que finalmente aparece como aquilo que ele é, o dono do resort Taiaiá Aqua Resort. Um empreendimento que ficou em nome dos irmãos, né? Inexplicavelmente, não se sabe por quê, e que agora o ministro justifica como sendo parte de uma empresa da qual ele também era sócio, embora não apareça nos registros escriturais dessa empresa, né? A empresa se chama MariDT, essas 2 últimas letras no final significam Dias Toffoli, que é o sobrenome da família, né? Não é o primeiro nome, é o sobrenome. MariDT, que o pessoal está chamando aí de Marides. E há informações provenientes da Polícia Federal, informações de fonte anônima, mas informações válidas, de que o ministro recebeu repasses dessa empresa MariDT, que detinha 33% do resort, 1/3. Aí a situação do ministro fica muito complicada. Por quê? Porque o Código de Processo Civil fala que quem faz negócio com alguma parte em processo não pode atuar. E como se sabe, o Toffoli chamou para si o processo e tomou medidas estranhíssimas que ninguém entendeu. E agora está explicado. O Toffoli é o dono do resort. Foi o que revelou ontem a jornalista Mônica Bergamo da Folha de São Paulo, e vários outros veículos de comunicação vieram na sequência. Outro fato, Luciana Gimenez. A gente tratou disso aqui anteontem e muita gente me criticou porque eu disse que ela não era a pessoa que recebeu um depósito de 12 milhões de Jeffrey Epstein. A internet estava esculhambando a Luciana Gimenez. Eu não a conheço, não é minha amiga, não gosto do ex-marido dela, que é uma pessoa que enche o meu saco sempre que pode na internet, mas a verdade é que a anotação original contida nos arquivos do caso Epstein lá nos Estados Unidos não autorizavam aquela afirmação. A internet inteira malhando a Luciana Gimenez. Pois ela foi ao Bank Boston, pediu lá um extrato da conta e uma explicação para o fato de estar com o nome dela entre os arquivos que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos disponibilizou e que a gente está tomando conhecimento aqui agora. Arquivos escandalosos, inclusive com uma repercussão grande aqui no Brasil, como vocês vão ver no dia de hoje. E ela explicou direitinho o que foi que aconteceu, tá? Ela explicou direitinho. Nós vamos tratar disso aqui durante o programa, não vou antecipar para vocês. Mas quero que você saiba, desde já, que a gente aqui estava certo ao fazer a afirmação de que esse dinheiro não pertencia a Luciana Gimenez, que aquela afirmação era uma afirmação leviana e a internet inteira malhando a pobre coitada, tá? É isso. Em compensação, lá nos arquivos do caso Epstein, a cada dia que passa surgem novos apontamentos de brasileiros importantes, figuras como, por exemplo, André Esteves e Jorge Paulo Lemann, que parece tinham uma relação negocial, além de uma grande amizade, que foi pelo menos de 2002 até 2013, com esse tarado degenerado do Jeffrey Epstein, né? E nós vamos tratar disso também durante o programa de hoje. Essa é a tônica, e eu peço a você que preste atenção no que vai ver aqui, porque uma das maiores angústias do jornalismo nos dias de hoje é exatamente poder trazer aquilo que é o dado mais próximo da realidade, uma vez que verdade absoluta não existe. O que existe é honestidade absoluta e um tratamento ético absoluto que exige a checagem, a apuração de cada fato que a gente vai noticiar. Até de uma coisa que parece consenso por aí, aparece como um consenso por aí na internet, nas redes sociais, precisa ser rigorosamente apurado, porque consensos se formam sobre acusações erradas, ou acusações deliberadamente erradas, chamadas fake news, né? Então, ou por incompetência de quem não apura, ou por maldade de quem veicula essas informações. É disso que trata a edição de hoje. E eu vou logo chamar aqui o meu amigo Alex Amorim para bater um papinho sobre futebol. O Alex também preza pela ética e não beneficia nem o Palmeiras, o time dele, nos comentários que faz aqui, não é, Alex? Bom dia. Isso mesmo, bom dia, Panuso, bom dia, mais ou menos.
Aqui não tem clubismo, só jornalismo com qualidade 100% para Panunzio. Beleza, vamos falar mal do Palmeiras então. Aí a gente vai ter que chamar outro Alex que eu irei me retirar. Beleza, Alex. Tô O que nós brincando. temos na sua área, Alex? Perfeito, Panunzio. Ontem teve aí 5 joguinhos ali que teve um andamento ali da terceira rodada ali do Campeonato Brasileiro. Teve um jogão ali entre Chapecoense e Curitiba. Curitiba fez 3-1, porém a Chape no último minuto conseguiu um empate ali, deu esse empate ali pro time de Santa Catarina. Também tivemos o jogo entre Mirassol e Cruzeiro, outro jogão. O Cruzeiro também estava perdendo e conseguiu empatar ali. E também teve outro 3-3 entre Atlético Mineiro e Remo. Outra situação que o Atlético Mineiro estava perdendo e no último lance o Dudu fez o gol de empate. Então teve muitos gols na rodada de ontem. E para finalizar, Panunzio, tivemos o jogo entre São Paulo e Grêmio, 2-0 ali pro nosso tricolor paulista. E o Bahia, nosso tricolor de aço, ganhando de 1-0 ali do Vasco da Gama jogando em casa. E hoje teremos 4 joguinhos. Às 7 horas teremos Atlético Paranaense e Santos. Às 7h30 teremos Fluminense e Botafogo. 8 horas Corinthians e Red Bull Bragantino. E para finalizar a rodada teremos o jogo entre Internacional e Palmeiras, Panunzio. Maravilha. É tudo? É tudo. Amanhã a gente traz os resultados. Bom programa que hoje o Desperta está cheio de novidade e polêmica. Hoje está cheio mesmo. Está cheiaço mesmo. Obrigado, Alex. É isso aí, gente. Vamos partir aqui para o noticiário. Quero mostrar para vocês, primeiro de tudo, a capa aqui do ICL, que acabou de mudar aqui. Então, olha só, a capa perfeita, a manchete do Chico. Não dá mais. Esse sujeito não tem condição de vestir uma toga importante como a toga de ministro do Supremo. Ele era, por tudo que se sabe no dia de hoje, por tudo que se soube de ontem à noite para cá, o dono do resort Itaiaia. E foi justamente por isso explica, né, que ele adotou um comportamento tão heterodoxo na condução de um processo que corria na Justiça Comum, na Justiça Federal, e ele avocou, ele chamou para si e passou a tomar as decisões mais estranhas. Agora se sabe que Dias Toffoli, esse ministro, era dono dessa empresa Marideter, que detinha 33% do Itaiaia Aqua Resort. E nessa condição de sócio do resort, que agora ele tem que admitir, ele foi sócio de quem? Foi sócio de Daniel Vorcário, que atuava ali por intermédio do Fabiano Zettel, que era dono do restante das cotas e que entrou por uma importância, que entrou na sociedade levando muito dinheiro, levando 20 milhões de reais, para uma cota que tinha sido comprada, aparentemente, por 370 mil reais, e depois foi vendida por um valor milionário que não se sabe exatamente ainda qual é. Mas, enfim, aparece aí o Dias Toffoli, dono do Itaiaia Aqua Resort. Esse ministro que chamou para si o processo que ele passou a conduzir de maneira despótica, dando ordens absurdas, proibindo a Polícia Federal de ter acesso às provas, nomeando peritos, fazendo uma série de peripécias ali, de carpados jurídicos, né? Para quê? Para evitar que a coisa chegasse onde chegou, tá? Para evitar que a Polícia Federal chegasse ao nome dele, tá? Ao nome dele, que contrariando o que diz o artigo 144 do Código de Processo Civil, está absolutamente impedido de continuar à frente desse processo. Nós vamos trabalhar bastante esse assunto aqui no dia de hoje. A manchete nossa está aí, a cara dele, Dias Toffoli. Não dá mais, é a manchete, PF pede suspensão do ministro, no caso, a suspensão do ministro do caso Master, tá? E agora os outros assuntos aqui, que também, a hora de hoje vai ser curta para tanta coisa, hein? Epstein tinha um CPF brasileiro e isso apareceu entre os documentos apreendidos lá nos Estados Unidos. Segundo a manchete, o Leandro Demore, que é o nosso diretor de jornalismo aqui, que é um grande repórter, fala aqui sobre um assunto fundamental, né, que é a correção da informação. Está aqui, olha, nesse destaque secundário, caso Epstein, os 12 milhões que nunca foram de Luciana Gimenez, como a gente vem falando desde o momento em que surgiu essa informação aqui. E não porque a gente goste dela. A gente não tem nenhuma relação, não gosta nem desgosta. Não acha nada sobre Luciana Gimenez. O fato é que nesse episódio ela está coberta de razão. Coberta de razão, tá bom? Outro destaque, Michele e Flávio brigando, né? A família Bolsonaro está se desmanchando aí, porque os conflitos entre Flávio, Carluxo, Michele estão levando a consequências indizíveis no âmbito da preparação do ambiente da próxima eleição, que nós vamos tratar disso
daqui a pouquinho também para vocês, tá bom? Outros destaques aqui, o Smart Sampa levou 13 usuários de CAPS às delegacias em São Paulo. A Prefeitura de São Paulo contraria uma regra dela mesma e libera um bloco que provocou uma baita confusão aqui no pré-carnaval. As Big Techs pressionam e o governo tenta destravar um projeto que fortalece o CAD. E Arthur Lira confirma que será candidato ao Senado lá em Maceió. Então nós vamos ter aí, olha, Renan e Arthur Lira batendo chapa aí, ambos disputando o mesmo espaço político, tá bom? E o Tribunal de Justiça de São Paulo, engraçado isso aqui, olha, o Tribunal de Justiça de São Paulo, quando o assunto é mamata, os juízes e os desembargadores de São Paulo são campeões, sabe? Escreveram ao Supremo, mandaram um pedido para lá, pedindo para o Flávio Dino suspender a decisão que suspendeu os penduricalhos ilegais, porque os juízes querem receber acima do teto, tá? Mesmo não tendo lei, pediram para validar os atos administrativos. Esses são os destaques e nós estamos aí às 7h11. Eu vou ver, está pronto o Kleber, Alex? O Kleber está pronto? Se estiver pronto, vamos logo colocar o Kleber, porque a gente antecipa aqui os procedimentos. Oi, Kleber, bom dia. Bom dia, Panunzio, bom dia à comunidade de CL, tudo ótimo, e você? Tudo bom. Desculpa ter antecipado a sua entrada aqui, mas é que tem tanta coisa para falar hoje, né? Que, enfim, a gente precisa de mais tempo. Qual é o primeiro destaque? O Kleber hoje está trazendo aqui para nós a grande informação. Isso vai dar uma confusão no país que vocês não imaginam, hein, gente? Fala, Kleber. Vamos lá, Panunzio. Então, é mais sobre aquele desdobramento das mensagens do Vorcaro, né? Já faz tempo que Brasília vem temendo ali o que tinha naquele celular e parece que estão chegando ali as revelações desse rumoroso aparelho telefônico. Entre as mensagens que foram encontradas por investigadores da Polícia Federal, não tem só ali trocas entre Vorcaro e o Zetel, falando sobre o ministro Dias Toffoli, mas também trocas de mensagens entre o próprio Dias Toffoli com o Daniel Vorcaro. Além disso, há mensagens falando sobre pagamentos feitos ao ministro ali referentes à transação envolvendo aquele resort, o Itaiaia, se não me engano o nome, né, Panunzio? É isso mesmo, Itaiaia Aqua Resort. Tá, perfeito. Então essas mensagens foram encontradas ali, colocaram o ministro numa situação ainda mais desconfortável, não que antes já não tivesse, só piorou, aumentou o patamar das coisas. E eu confirmei de fato, com fontes, tanto na Polícia Federal quanto no STF, o teor do que foi reencontrado pela Polícia Federal. Essas revelações tinham sido entregues já ao presidente do STF, Edson Fachin, na segunda-feira. É importante ressaltar que na terça-feira, durante uma coletiva onde a Polícia Federal fez um balanço do seu trabalho e apresentou os resultados ali ao longo do ano de 2026, o diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, já havia comentado que estavam a caminho da confecção do relatório final das investigações referentes ao Banco Master. Quando ele falou isso, ele já tinha notificado o Fachin sobre as informações encontradas no telefone do Daniel Vorcaro, Panunzio. Pois é. Bom, eu queria mostrar aqui a matéria no nosso site que trata disso. Já mostrei a manchete. Põe na tela para mim, por favor. Não dá mais, é uma manchete absolutamente sonora e importante. Mas eu queria mostrar para você também algumas informações que estão aqui, que foram apuradas aqui pela nossa redação, pelo próprio Kleber, né? E que estão aqui fazendo, justificando essa manchete aí, que é uma manchete forte e uma manchete que expressa uma posição, né? E ela diz o seguinte, Kleber, foi você que escreveu, Kleber? Eu escrevi parte dela junto com o Chico. Beleza, então tá bom. É obra de criação coletiva aqui da nossa redação, mas a apuração do Kleber aqui e o rigor do Chico, que é o nosso diretor do site, garantem a qualidade dessa informação. E ela diz o seguinte: se já era grande a pressão sobre o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal por sua atuação no caso Master, se tornou gigantesca nesta quarta-feira 11. Até então, os questionamentos ao ministro eram causados pelo método incomum que ele usa para conduzir a investigação e o processo da maior fraude bancária do Brasil. Os vínculos entre familiares de Toffoli e os fundos de investimentos que aparecem na teia ligada ao Master no Resort Itaiaia, no Paraná, vinham sendo aprofundados pela imprensa. Aqui uma informação muito relevante, olha. Nesta quarta-feira, se soube que a Polícia Federal identificou no celular do Vorcaro, informação que o Kleber acabou de dar aqui, registros que fazem menção a pagamentos associados ao ministro do Supremo.
E aqui vem um dado relevante, porque quando a gente enxerga a maneira como a notícia chegou à imprensa, a gente entende quem é a fonte, que eu não vou declarar aqui porque não tem nenhum interesse em queimar essa fonte. Mas a informação dá conta de que essa informação chegou ao mesmo tempo pelo UOL, pela Folha e pelo portal Metrópolis. Se o Kleber quiser dizer o que isso significa, fique à vontade, viu, Kleber? Não, pode seguir, para não... Não, então vamos lá. Ela identifica a fonte. É uma fonte muito bem qualificada nesse caso, tá bom? A reportagem de Daniela Lima e Fábio Serapião no UOL diz ainda que foram encontradas mensagens trocadas entre o próprio Vorcaro, como disse agora muito bem o Kleber, e o Toffoli. E de acordo com essas fontes, a perícia técnica conseguiu recuperar mensagens que haviam sido apagadas do aparelho apreendido com esse banqueiro picareta chamado Daniel Vorcaro. Entre os diálogos analisados, aparece referência ao nome de Toffoli, vinculados a tratativas envolvendo valores. É o ministro do Supremo Tribunal Federal, hein, gente? Ministro, veste a toga, é vestal, tá? O conteúdo integral permanece sob sigilo judicial, porém, segundo a apuração, ou as mensagens encontradas extrapolam simples citações e foram consideradas relevantes para a avaliação jurídica do caso. Quer explicar, Kleber? Exatamente. Isso quer dizer que as mensagens encontradas podem, inclusive, causar a nulidade das investigações, podem criar ali mais problemas para o avanço das apurações referentes ao caso Master. E que não são só simples mensagens ali falando, eu vi, por exemplo, eu vi o Dias Toffoli passando na rua, eu vi o Dias Toffoli passando, deu um tchauzinho para ele. Não, mostra sim que o ministro do STF está no centro dessa situação toda e que não é só uma citação lateral. Muito bom. Aí tem uma outra informação muito importante que o Kleber e o Chico botaram aqui, que é o seguinte, olha, com base nesse material, a Polícia Federal protocolou no Supremo um pedido de declaração de suspeição do ministro no inquérito que trata das operações do Banco Master. O relatório foi encaminhado ao presidente da Corte, ministro Edson Fachin, a quem caberá decidir sobre a tramitação desse requerimento. Para a corporação, as mensagens configuram um elemento novo que exige análise sobre eventual comprometimento de imparcialidade. Agora eu quero explicar para vocês por que disso, qual é a base legal para esse pedido da Polícia Federal. Vou botar aqui para vocês o Código de Processo Civil do artigo 144 na tela. Tá aí, olha. Dos impedimentos e da suspeição. Há impedimento do juiz sendo liberdade de exercer suas funções no processo. Aí aparece aqui o motivo principal. Olha aí, olha. Quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive. Outro inciso, inciso 5º, quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica, parte no processo. E o inciso número 6, quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. Portanto, não resta dúvida, né, dada a gravidade dessa situação, Kleber, de que o ministro não pode atuar nesse caso, não é isso? Exatamente. A gente ainda provavelmente teremos ali nas próximas semanas as revelações do teor dessas mensagens de fato que foi concretamente discutido entre Daniel Vorcaro e o ministro do STF, Dias Toffoli, e até mesmo as menções em outras conversas de Vorcaro com outros interlocutores sobre Dias Toffoli. E aí a gente vai também entender o impacto ali, o como o ministro pode estar comprometido com essa história toda. Mas só o que já temos exposto até aqui já é bem grave, né? Aí nós temos que falar também que o ministro já respondeu isso, né? Ele que ficou em silêncio durante tanto tempo, só dando chilique nesse processo, respondeu ontem com uma nota. E a nota diz o seguinte: o gabinete do ministro Dias Toffoli esclarece que o pedido de declaração de suspeição apresentado pela Polícia Federal trata de ilações. Juridicamente, a instituição não tem legitimidade para o pedido, mas é abusado esse Dias Toffoli, fala a verdade, por não ser parte no processo nos termos do artigo 45 do Código de Processo Civil. Quanto ao conteúdo do pedido, a resposta será apresentada pelo ministro ao presidente da Corte. Além disso, a reportagem de Mônica Bergamo na Folha de São Paulo revela que Toffoli teria admitido a pessoas próximas que recebeu dinheiro da Mari DT. Não é Marid, é Mari DT de Dias Toffoli. Bom, é isso, né, Kleber? Tem mais alguma coisa sobre esse caso do Toffoli, não? Sobre esse caso, a expectativa é que ainda hoje, ao longo do dia, o gabinete do ministro Edson Fachin faça um pronunciamento e até mesmo possa anunciar atitudes em relação a esse caso. Mas até então vamos aguardar, até porque foi um assunto que veio ali logo no início da noite de ontem e que ainda está tendo seus desdobramentos, os ministros ainda vão conversar também internamente sobre isso. Então acredito que até o final do dia de hoje teremos mais repercussões sobre essa teia, esse emaranhado ali de conexões e relações, no mínimo rumorosa.
no mínimo rumorosa e bastante indicativa de uma indecência generalizada nas relações promíscuas de Toffoli com esse assunto, tá? Fez dos irmãos Laranjas, ele viajou num jatinho com o advogado do Vorcar, é tanto rolo que é muito difícil o Dias Toffoli arranjar uma explicação para tudo. Mas vamos para frente, porque nós temos muito assunto hoje, né? Exatamente. Vamos para o próximo. O que nós temos agora? Renan Filho, é isso? Exatamente. Ontem eu conversei com o ministro dos Transportes, Renan Filho, que é filho de Renan Calheiros, senador, e também presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, e perguntei para ele sobre essas especulações referentes à aproximação do MDB com o governo federal, que vai a possível de indicação de um vice deles para a chapa do presidente Lula em 2026, e até mesmo as especulações de que o nome dele estaria sendo cotado. Bem, o ministro foi muito enfático em dizer que, primeiro, ele é pré-candidato ao governo de Alagoas, então ele afastou ali, num primeiro momento, qualquer possibilidade ali de estar trabalhando para projetar o seu nome como vice de Lula. Segundo ponto, ele disse que antes dessas discussões, o mais importante é que seja feita a discussão ali dentro do próprio MDB, dentro da reunião geral do partido, que terá ao longo do ano para a convenção geral do partido para discutir os rumos eleitorais. Então ele disse que sim, é um assunto a ser discutido e deixou muito claro o seguinte, Panunzio, que apesar de falarem sobre a pretensão e a preferência do presidente do partido, Baleia Rossi, por seguir vice de Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo, ele fez uma importante ponderação. Ele, conversando comigo, disse: quem é que tem mais poder de fogo para trazer o MDB? Um governador de estado ou a presidência da República? Então, ele está muito confiante também de que as conversas podem avançar. Ele não concretou nenhum caminho, disse: o MDB vai ficar assim, fora, longe do PT, ou vai se aliar com o PT, ou até mesmo vai anunciar algum tipo de neutralidade. O que ele disse é que é necessário passar pela convenção do partido para tomar ali as decisões, ressaltou essa força que a presidência da República pode ter na hora de influenciar o partido, mas deixou tudo em aberto. Então, todas as possibilidades são possíveis nesse caso. Muito bem. Bom, próximo assunto ainda diz respeito lá à situação eleitoral lá em Alagoas, né? Porque nós vamos ter os dois titãs de Alagoas batendo de testa nessa eleição. Explica para nós, Kleber, por favor. Exatamente. Ao contrário do que alguns portais estavam falando nos últimos dias, a assessoria do deputado e ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, confirmou para mim em nota que sim, Arthur Lira é pré-candidato ao Senado em Alagoas e que em março deve lançar um evento para a sua pré-candidatura. Então vai ser um ato ali onde vai congregar diversos aliados, tanto ali da capital de Alagoas quanto de outros partidos também, para o lançamento da sua pré-candidatura, firmando e afastando essas possibilidades de que ele ia desistir disso. Esse anúncio vem num momento importante, já que nos últimos meses tivemos as revelações ali das operações da Polícia Federal envolvendo uma assessora próxima a ele, e inclusive acusações de outros deputados sobre o uso indevido de emendas e que o ex-presidente da Câmara estaria envolvido nisso. E dentro desse contexto também temos as pesquisas eleitorais do Estado, onde colocavam Arthur Lira numa posição não tão favorável para a disputa ao Senado. Isso gerou várias especulações de que ele desistiria, que ele tentaria apenas a reeleição para a Câmara dos Deputados, mas essa nota vem para acabar com todas essas especulações e tentar trazer um pouco de mais força para essa pré-candidatura do Arthur Lira ao Senado. Muito bom, beleza. Vencemos então Alagoas. Vamos falar de que agora, Kleber? Olha, um último ponto interessante é sobre uma discussão que está tendo ali na Câmara dos Deputados referente ao CAD. No retorno dos trabalhos ali do Legislativo, foi falado sobre um projeto do governo para ampliar a regulamentação agora, mais voltada para a garantia do livre mercado e evitar o monopólio das Big Techs. Esse projeto era visto pelo governo como algo que iria passar com um pouco de dificuldade, mas ali mais em questão de ajustar alguns trechos do texto, que poderia ter alguma redação um pouco mais alterada, mas que poderia sim ser aprovado tanto na Câmara quanto no Senado. Porém, com o retorno do trabalho legislativo, quando eles foram levar esse texto para a Câmara, viram ali uma grande resistência, uma grande dificuldade de aprovar essa proposta, e agora está tendo uma discussão muito profunda sobre como o governo vai viabilizar esse projeto, que é muito importante para eles, e que fala justamente sobre evitar o monopólio das Big Techs, como, por exemplo, vamos supor que você tem um aplicativo, Panunzio, e esse aplicativo fique banido da Play Store porque ele entra
em conflito com outro aplicativo da própria Google. Então, a Google tira isso para evitar a concorrência. E isso, de fato, é uma competição desleal. Assim como a União Europeia já enquadrou várias vezes tanto a Apple quanto a Google em ações similares, o Brasil vem trabalhando numa legislação para evitar esse tipo de situação. Mas, por conta do poderoso lobby das Big Techs, acabou encontrando uma resistência maior que esperava e agora vem trabalhando com materiais ali didáticos para instruir os deputados sobre isso, tentando ampliar o diálogo, uma vez que as Big Techs começaram a atuar para espalhar o rumor de que esse projeto trabalharia ali na censura de conteúdos, aquela ladainha de sempre quando a gente fala de Big Techs. Então, agora tem todo esse trabalho ali, eles voltaram algumas casas nessa articulação e estão vendo como vão aprovar esse projeto. Maravilha, Kleber. Obrigado, viu? Valeu. Imagina, gente, bom dia, muito tchau, bom tchau. Para quem tem a responsabilidade de fazer a curadoria de notícias de um jornal como esse aqui, que é feito quase que na base do improviso de manhã, porque o mundo de noite muda, né? Como você sabe, a gente dorme o prazer de um jeito quando acorda de outro. Mas contar com o Kleber aqui é muito bom. E contar com a Amanda Miranda também é muito bom. Ela vai entrar no ar aqui. Agora, Alex, ela está pronta aí? Ainda não está pronta. Então, beleza, maravilha. Eu vou mostrar para vocês aqui a matéria da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, que ainda trata desse assunto do Toffoli, tá? Vamos aqui, ó. A Mônica, minha amiga, gosto muito dela, uma jornalista muito séria. E ela diz aqui que o Toffoli recebeu dinheiro porque era sócio da empresa. Mas a explicação é tão enrolada, gente, é tão enrolada. Sabe, inventou uma SA que parece uma empresa, enfim, de Delaware lá dos Estados Unidos, né? Que é toda cheia de mistério. O que ela diz? O ministro do Supremo Tribunal Federal recebeu dinheiro da Mari DT, que vendeu a participação que tinha no Resort Taiaiá em 2021 para um fundo de quem? Daniel Vorkar, esse homem que o Toffoli tenta proteger no Supremo com o peso da sua toga. Ele disse que isso ocorreu naquela época, por quê? Porque era sócio da empresa dos familiares. Você há de se lembrar que que a cunhada dele, quando esteve a equipe do Estadão na casa dela, lá na cidade onde a família vive, ela não sabia nem da existência dessa empresa, tá? Essa empresa funcionava no endereço da casa do irmão, cuja esposa não tinha ideia do que se passava. Então, é tudo conversa para boi dormir, tudo conversa fiada, tá? Mas, enfim, segue aqui a Mônica Bergamo na Folha de São Paulo. A explicação foi dada por ele a interlocutores depois que a Polícia Federal passou a apurar a transferência de recursos para o magistrado. É a primeira vez que ele detalha seu envolvimento com o resort e a Companhia dos Irmãos. De acordo com a explicação dada por Toffoli, presta atenção aqui, que você não vai entender nada, mas é a explicação, tá? Ele é sócio há vários anos da Mari DT, que seria uma típica empresa familiar. Conversa fiada. O nome dele não aparece nos documentos públicos da empresa, no entanto, porque é uma sociedade anônima, de livro, em que o nome dos acionistas não é acessível a terceiros, como nas companhias abertas. Por isso, apenas o nome de 2 dos irmãos são públicos, porque seriam eles os administradores da empresa. Um deles é padre, quase perde a batina por conta dessa associação, e o outro é aquele engenheiro que a gente viu que a própria esposa não sabia ter uma vida modesta, não tem vida de dono de resort, tá? De acordo ainda com o Toffoli, todas as transferências de recursos que ele finalmente admitiu, feitas ao longo de diversos anos dessa Mari DT, foram lícitas e foram declaradas à Receita Federal. Tem origem e destino rastreáveis. A Mari DT era dona de 33% do Resort Taiaiá, que foi vendido em 2021 para o fundo Arlen, que é parte de uma teia controlada pelo Banco Master. O ministro afirmou interlocutores também que o próprio fundo já vendeu as ações para terceiros e com lucro. O negócio, portanto, teria sido lícito. Agora, isso também não explica. Vamos supor que isso aqui seja verdade. É difícil, mas pode ser, tá? Então é verdade, o ministro é sócio da empresa, está lá escriturado, ninguém acessa o nome dele porque é uma SA, não é uma limitada, os irmãos não são laranja dele, está tudo certo. Como, sabendo disso tudo, ele avoca o processo que corria na Justiça Federal? Não tem explicação. Não tem explicação, tá? É impossível entender esse negócio pela ótica torta do ministro Dias Toffoli, que usou a sua toga com comportamentos absolutamente heterodoxos para proteger a si mesmo. É o que tudo indica nessa história aqui. Alex, Amanda, tá pronta? Alex? Beleza, então vamos botar a Amanda no ar, ela já chegou aqui. Olha, gente, choveu de... Oi, Amanda, bom dia, tudo bem? Bom dia, querido. Bom dia, povo do ICL. Estamos aqui de novo. Estamos aqui, ainda bem, o pessoal está gostando. Amanda, me conta uma coisa, choveu dinheiro aí em Santa Catarina? O que está acontecendo? A gente está vendo que meteorologia está estranha, mas chuva de dinheiro é um negócio raro, né?
Dinheiro na mão é vendaval, né, Panúzio? E já que a gente está às vésperas do carnaval aqui, né, vamos trazer com humor essa notícia que viralizou ontem nas redes sociais. Acho que a internet ficou um tempão falando sobre isso, e foi aqui em Santa Catarina, do alto de um arranha-céu de Balneário Camboriú, que esse dinheiro despencou. Tá acontecendo cada coisa estranha em Santa Catarina, viu, gente? Até Deus duvida. Chuva de dinheiro, por exemplo, é algo que eu nunca tive. Agora, o pior é que o cara que jogou o dinheiro pela janela, lá em Balneário Camboriú, não era procurado pela polícia, né? Ele viu a Polícia Federal chegar, jogou fora o dinheiro, aí a Polícia Federal grampeou o sujeito. É isso, Amanda? Foi, a Polícia Federal tinha ido cumprir mandados ali naquele prédio, só que não era exatamente para a pessoa que jogou o dinheiro do alto do arranha-céu. E estava discutindo antes, né, Panúzio, eu acho que é importante informar a nossa comunidade que esse também é um desdobramento do caso Master. A gente está falando aí de um processo que realmente tem repercussões em todo o Brasil, em toda a estrutura de poder, e nesse caso no Rio Prev, no Sistema de Previdência dos Servidores do Rio de Janeiro, a partir de uma prisão que já ocorreu uns dias atrás, do Davis Marcon Antunes, que era o presidente do Rio Prev, e esses mandados que foram cumpridos também aqui em Santa Catarina e acabaram aí resultando no recolhimento de celular e de carros de luxo, eles fazem parte também dessa operação para tentar entender como o Banco Master também fraudou previdência de alguns estados, dentre eles o Rio de Janeiro. Então, o dinheiro que estava caindo do céu, a gente não tem elementos para informar, né, para assegurar isso com certeza, até porque a Polícia Federal ainda está investigando, mas pode sim ter relação com as fraudes do Banco Master e com as fraudes do sistema previdenciário do Rio de Janeiro também. Só para a gente ver, né, o nível de articulação e de entranhamento mesmo no sistema político que esse caso tem. E por isso que a gente está aqui também falando sobre esse assunto de extrema gravidade, que é a relação do ministro Dias Toffoli com o Vorcaro e com todos estes desdobramentos que, em última instância, é ele que iria acompanhar e fiscalizar como juiz, e que a gente espera que não seja mais, né? A gente está fazendo aqui uma tentativa de expor isso na opinião pública para fazer com que Dias Toffoli seja afastado desse caso. Acho que essa é a nossa missão como jornalista também, trazer essas informações para levar a opinião pública a entender a gravidade disso tudo. Muito bem. Amanda, agora me conta que o Carluxo pode ir para o PSD, ou está namorando o PSD. O que está acontecendo aí? Porque desde que a Michele voltou os olhos para Santa Catarina, desde que a mulherada da extrema-direita de Santa Catarina resolveu se insurgir contra essa intervenção da família Bolsonaro no processo eleitoral, as coisas ficaram muito estranhas em Santa Catarina. A gente está falando de chuva de dinheiro, mas o que parecia tão certo quanto o céu está sobre as nossas cabeças já não está mais. O céu agora está nos pés. Imagina o Carluxo tendo que buscar espaço no PSD para ter assegurado uma candidatura a senador, que ele vai perder, hein? Ao que tudo indica, por Santa Catarina, que é o estado mais bolsonarista do Brasil. Explica para nós essa encrenca toda, Amanda. Panúzio, esse assunto repercutiu bastante também, além do dinheiro caindo do céu. O Carlos Bolsonaro ligou para o principal rival do Jorginho Melo, que é o governador do estado, e seria o aliado aí, o líder da chapa que vai carregar o Carlos Bolsonaro junto na disputa eleitoral em 2026, logo depois de visitar o pai na Papudinha. Ou seja, não deve ter feito esse gesto sem a anuência do próprio pai. Ele liga para o rival do Jorginho Melo, para o João Rodrigues, que é prefeito de Chapecó e grande quadro do PSD aqui em Santa Catarina, que tem defendido publicamente a candidatura do Ratinho Júnior, que também é amigo próximo dele. E o Carlos Bolsonaro, então, segundo o colunista Igor Gadelha, do Metrópolis, mais informação que também foi confirmada por jornalistas aqui de Santa Catarina, faz esse gesto de aproximação com o João Rodrigues, que é o grande rival do Jorginho Melo, e leva aí um certo sentimento de preocupação
para o PL, porque o PL ele já está rachado aqui no estado, muita gente defende que a candidatura ao Senado seja da Caroline Detoni e do Espiridão Amin, que também é um quadro bolsonarista, embora seja do partido do Ciro Nogueira, do progressista, que agora também tenta se aproximar, se reaproximar do Lula. Então, esse gesto do Carlos Bolsonaro, ele cai como uma bomba aqui no meio político de Santa Catarina, revela também uma certa dimensão aí de uma possível infidelidade, já que a gente pode usar um termo mais popular, do Carlos Bolsonaro para com o governador Jorginho Melo, que, vale lembrar, nunca abraçou com muita consistência a candidatura do Carlos Bolsonaro. O Jorginho Melo, assim que o Flávio Bolsonaro anunciou que era pré-candidato a presidente, ele se apressou, foi às redes sociais, postou foto com o Flávio Bolsonaro, mas para o Carlos Bolsonaro ele nunca deu muita bola, ele nunca trouxe o Carlos Bolsonaro para as redes dele, nunca formalizou muito esse apoio à candidatura do Carlos. E essa ligação do Carlos para o grande rival do Jorginho Melo, ela mostra que o Carluxo está ressentido aqui com a configuração e com a forma como o PL local tem conduzido aqui a candidatura dele. Então, mais uma crise política para a extrema-direita. A gente sabe que quando eles não estão aprontando contra o país, eles estão brigando entre eles. Isso é uma coisa muito impactante, né? Ou eles estão aprontando ou eles estão brigando. Aí a gente torce porque eles briguem bastante. Amanda, deixa eu falar só mais um assunto com você rapidinho aqui, porque a gente deu notícia ontem aqui sobre o delegado-geral de Santa Catarina que vai ser investigado pela maneira como conduziu o caso do Cãozinho Orelha. Me conta aí, ele agora está dizendo que está sendo perseguido por motivos ideológicos, é isso? Sim, o delegado Ulisses Gabriel, eu também gosto sempre de destacar que ele é pré-candidato a deputado estadual e ele tem usado as redes sociais dele já há muito tempo com essa vocalização, né? Ele tenta acenar para a militância, para atrair o eleitorado mais extremista aqui do estado, e ele fez isso durante o caso Orelha. Agora ele está tentando negar, está tentando dizer, olha, eu não era o responsável pelo caso, eu sou o delegado geral, mas outros delegados aqui estavam conduzindo a investigação, então não tem por que eu ser investigado. Mas a verdade é que ele esteve na entrevista coletiva, que vai ser o principal alvo aí dessa pré-investigação ao delegado geral. Ele falou, ele se posicionou muito nas redes sociais também sobre o caso logo que ele virou pauta na opinião pública, logo que ele começou a circular entre famosos, entre pessoas ali que têm uma grande penetração também entre o eleitorado do Ulisses Gabriel. E isso chamou a atenção do Ministério Público, que recebeu dezenas, essa palavra está nos textos de divulgação, né, que circularam após o Ministério Público começar a investigar aí o Ulisses Gabriel. Foram dezenas de representações mostrando que ele estava agindo de forma, no mínimo, leviana na condução do caso. E agora ele nega e ele diz que essas representações são motivadas por questões ideológicas, não só contra ele, mas ele traz também a questão do preconceito contra o Estado, né? Ele tenta levantar essa bandeira também do bairrismo, do regionalismo. Hoje Santa Catarina está sofrendo uma campanha forte de boicote por alas progressistas, por entenderem que o Estado tem se transformado aí num grande laboratório do extremismo dos mais radicais que a gente vê no país. E ele traz também isso, essa ideia de que, olha, estão tentando me perseguir para atingir o Estado de Santa Catarina, para enfraquecer as nossas instituições. Esse é o discurso dele de defesa nesse momento em que ele está tendo até o próprio cargo ameaçado aí nessa investigação do Ministério Público. Muito bom. Olha, eu quero só dar mais uma notícia, se você quiser comentar, fique à vontade. Isso aqui não está no nosso roteiro, mas é preciso aproveitar a presença da Amanda aqui, porque ela é super bem informada com tudo, talvez tenha se informado sobre isso também. Por que o Jorginho Melo vetou a compra de 30% daquilo que é consumido, né, pelo Estado da agricultura familiar? Porque a agricultura familiar, até onde eu sei, é quase 80% dos estabelecimentos rurais de Santa Catarina. É um estado que tem uma ligação muito forte, tanto com a produção de alimentos quanto com a agricultura familiar. Aí vai esse estrupício desse governador e veta a lei que, como no Brasil inteiro acontece, né, onde há racionalidade econômica e racionalidade nutricional, veta a lei que mandava comprar 30% de tudo da agricultura familiar. Explica isso para Uma gente, lei Amanda. muito importante.
Uma lei muito importante que havia sido aprovada no ano passado, naquele mesmo pacote de projetos em que estava a lei anticotas, inclusive. E a lei anticotas, ele sancionou uma lei que atenta contra as minorias, e a lei aí para beneficiar o negócio da agricultura familiar e com isso famílias que também têm uma dimensão de vulnerabilidade maior, porque vivem, né, dessa agricultura familiar que a gente sabe que não tem nem de perto a força do agronegócio. E ele simplesmente promove esse veto, né? Eu não cheguei a ter acesso à justificativa do veto, mas a gente sabe que questões financeiras não pode ser, porque o estado de Santa Catarina nunca arrecadou tanto, e eu não considero esse um mérito do governo Jorginho Mello. Eu sempre vou acreditar o governo Lula, que realmente colocou a economia do país nos trilhos, né? E o Jorginho Mello, então, ele mostra de forma efetiva, com sanção de lei anticotas e veto ao projeto que beneficia a agricultura familiar e, consequentemente, a sociedade, que teria acesso também aí nessas compras públicas a um alimento de mais qualidade, ele mostra quem ele serve, né? Empresas, indústrias de agronegócio têm isenção fiscal e o Estado não pode ter reserva de compra para a agricultura familiar. Por que será? Né? A quem será que ele está servindo? Quais são os aliados do Jorginho Mello na política e por que ele tira dos menores e ajuda os maiores? Essa é uma contradição que a gente vive aqui, Panúzio. Excelente, Amanda. Obrigado para você, obrigado por participar aqui do programa hoje. Volte sempre que quiser. Você é muito bem-vindo aqui, tá bom? Obrigada também, estava com muita saudade de vocês. Tá bom, um beijo para você. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tá aí a nossa Amanda Miranda dando para vocês um panorama, né? Porque hoje Santa Catarina é uma metonímia do que acontece no Brasil. Tudo passa lá, por isso ganhou tanta importância assim. É cada absurdo que até Deus em pessoa duvida. Pessoal, vamos entrar agora no caso dos arquivos do tarado degenerado Jeffrey Epstein, né? Que está provocando terremotos e maremotos aí ao redor do planeta, com repercussões políticas e institucionais muito importantes. E depois de todo o furor inicial, em que as atenções estavam voltadas, obviamente, porque é o certo mesmo, para o comportamento sexual dessa elite global, que é horrorosa, aos bacanais que aconteciam lá na ilha do Jeffrey Epstein, agora começam a aparecer as vinculações negociais. E isso diz respeito ao Brasil. Essa semana as pessoas sentiram isso, por quê? Porque se tornou popular um assunto anteontem que diz respeito a uma personalidade que é famosa no Brasil, a Luciana Gimenez, que todo mundo conheceu lá da Rede TV, ex-mulher do Marcelo Carvalho, mãe de um filho do Mickey. Você conhece a Luciana, não precisa apresentar aqui para você. Mas ela foi objeto de muitas aleivosias na internet, tá? Uma campanha mesmo que chamou ela de tudo quanto foi nome, porque supostamente ela teria recebido 12 milhões de dólares do Jeffrey Epstein. Isso foi suficiente para que a microfauna da internet a qualificasse de todas as coisas desairosas que uma mulher pode ser qualificada. Bom, o tempo passou e vieram as explicações, tá? E ontem ela veio a público para se explicar. Eu vou agora colocar aqui para vocês essa explicação e depois eu vou mostrar para vocês como é importante a responsabilidade do jornalismo ao proceder a apurações exaustivas para que não se fale bobagem, né, detratando alguém que vai ser publicamente exposta e que pode perder muito com isso. Então, primeiro de tudo, vamos ouvir a explicação da Luciana Gimenez. Olha, o meu nome aparece dentro de algumas transações de alguns períodos, desde 2014. Mas a mais comentada por todo mundo, leviamente, foi que eu haveria recebido 12 milhões de dólares em uma conta minha em fevereiro de 2019 e o que eu vou explicar agora. Bom, eu estou olhando aqui o primeiro extrato e realmente, quando você olha, é um pouco difícil de entender porque é um documento bancário. Se você for para o terceiro valor, que foi o valor que me imputaram, que são 12.608.253,53 dólares, este valor pertence a essa pessoa aqui, que você pode ir para o lado esquerdo e você vê lá, ó, Deutsche Bank of Trust of America, e é algum fundo que eu não sei, não pertenço. Agora, o meu nome,
ele vem acima disso. É que as pessoas não se importaram nem de realmente olhar o documento de forma direita, só de forma leviana para atacar a pessoa. Foram transações da minha conta, dos meus investimentos para a minha conta pessoa física. Transações internas do banco, nada a ver com ninguém, inclusive foram de mim para mim mesma. Bom, ela tem toda a razão nessa explicação, tá? Você não precisa desconfiar de que... Não há tergiversação aí. Ela está falando o que realmente sugere. E eu vou dizer para vocês o seguinte, isso estava muito evidente desde do momento em que o nome dela surgiu, que aquilo estava errado de alguma forma. Quando surgiu o nome, já estava a campanha toda na internet difamando a Luciana, dizendo cobras e lagartos sobre ela, e eu... na hora de elaborar, de fazer a curadoria das notícias aqui do jornal, falei, eu preciso falar sobre isso, mas eu preciso saber o que é isso. Fui atrás dos documentos originais, antes de levar o assunto ao ar, na edição de anteontem. E aí, olhei esses documentos e encontrei exatamente essa situação que ela está falando. A menção a Luciana Gimenez aparece no fim de uma página do documento em PDF e o valor está na outra, está na página anterior. Só que as pessoas confundiram o valor subsequente, o valor que está naquela página onde aparece o nome da Luciana Gimenez, e atribuíram a ela esses 12 milhões de dólares aí. Isso foi suficiente para que a internet a crucificasse. Eu quero mostrar para vocês como é importante a gente, ainda que vá falar de um assunto que parece um consenso que está se formando, checar as informações, mostrando para você a maneira como eu trouxe aqui para você, que é o púlpito do Desperta, essa informação anteontem, já antecipando a informação que a Luciana Gimenez traria apenas ontem à noite. Roda para nós, Alex, por favor. Esse aí é um dos registros, tá? São 4 operações e o registro de um saldo de um valor muito pequeno, de apenas 22 dólares, que aparece mesmo como resíduo de outras operações. Isso aqui é uma ordem de pagamento, é uma ordem de depósito bancário para o Deutsche Bank, que ficava no número 60 da Wall Street. É o banco onde a Luciana Gimenez tem conta. E o nome dela está aqui, olha. Tá vendo só? Luciana Gimenez Moradi. É ela mesma, a Luciana Gimenez da televisão. E aí na internet começou um fervor. A Luciana Gimenez ganhou 12 milhões de dólares do Jeffrey Epstein. Não são 12 milhões de dólares. O valor é bem menor. Esses aí são os valores de todas as operações. Eu ontem peguei o documento original. Ele é uma planilha muito confusa, os valores não estão alinhados, então tem momentos ali que a gente se confunde mesmo. Na internet estão acusando essa apresentadora de ter recebido 12 milhões de dólares. Não é verdade, não acredite nisso. Isso que está na internet hoje é uma informação que foi colocada ali com base num erro de interpretação de uma tabela que realmente não está clara, tá bom? Então você entendeu, isso aí que você viu agora era eu anteontem dando a notícia aqui, já antecipando que essa história de 12 milhões não tinha sentido. Em compensação, a internet estava sendo varrida pela acusação falsa, baseada numa interpretação equivocada de gente que ou agiu de má fé ou agiu por incompetência e aí estava tentando atribuir a essa modelo e apresentadora de televisão coisas que ela efetivamente não fez. E eu lamento muito que aconteça isso, porque era muito fácil de apurar. Bastava consultar o documento original, ele está à disposição aí de todo mundo que quiser. Basta compulsar o site do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, está lá, tem uma biblioteca inteira sobre a questão dos arquivos do Epstein. Agora, só que a informação errada gera tantas consequências deletérias que ela acaba transtornando a vida daquele que é atacado de uma maneira muito aguda, sabe? Hoje em dia, a imagem pública, muitas vezes, é determinante de tudo. A gente vê gente se matando aí porque foi assediada pela internet ou porque teve a vida exposta. Então é preciso ter muito cuidado, um cuidado que, infelizmente, nem a imprensa tem, e muito menos essa malha de blogueiros aí, de youtubers e tudo mais, que vivem do escândalo, do que é sensacional e do que parece ser fácil de afirmar. Então fica aqui a lição. Antes de abrir a boca para detratar alguém, é preciso checar a informação, tá? E se a informação for apurada e for verdadeira, a gente dá. Se não for, você não dá a informação, então dá da maneira correta, dizendo, olha, isso aqui não é verdade, que foi o que a gente fez aqui no CL, porque a gente é muito sério no tratamento da informação aqui. E a Luciana ficou pistola da vida com essa história toda e enfrentou isso, foi buscar os recibos, essa coisa toda. E falou também sobre as consequências dessas aleivosias para a vida pessoal dela, que é o que você vai ver agora.
Agora eu vou falar pra você que fez essa notícia, esse fake news, você que pegou e falou um monte de coisa que não é verdade. Eu vou te dar a chance de você retirar essas acusações levianas com o meu nome, porque eu vou processar cada pessoa que falou coisas que não procedem, mentiras, calúnias, valores absurdos, eu vou atrás. E digo mais, falaram muita coisa. Falaram que eu saí da televisão por causa disso, porque aí o negócio rola, né? A pessoa daqui a pouco vai, sei lá o que mais vai falar. Então deixa eu explicar. Não, eu parei de trabalhar na Rede TV porque já tinha dado o meu ciclo da Rede TV. Não, eu não tenho nada com o Jeffrey Epstein, eu não conheço, não recebi dinheiro, não tenho transação nenhuma. Passou. 3, fake news que transformaram a minha vida, a vida dos meus 2 filhos, dos meus funcionários, dos meus amigos em inferno. Então você que falou tudo isso tenha a decência de tirar esse vídeo, porque eu vou pedir para serem retirados à força, um por um. Pois é. Eu tô vendo aqui com muita tristeza no chat que ainda tem gente que ou não entendeu ou de má fé continua insistindo numa história que não tem pé nem cabeça, tá? Mas está aqui feito o registro, da nossa parte não houve nenhuma sacação, nós não participamos dessa campanha infamante e a gente vai tratar disso porque isso diz respeito ao direito à informação, um direito seu que está me assistindo aqui. Portanto, você que consome essa informação e paga por ela, porque a informação aqui no ICL também não é gratuita. Você paga por ela quando compra os nossos cursos, quando adere à nossa comunidade, quando, enfim, ajuda o ICL a manter esse jornalismo sério que a gente faz aqui. Então você tem o direito de exigir correção. E por isso o Leandro Demore vai tratar do assunto também no N1 daqui a pouco. Ele que escreveu hoje uma matéria no nosso site explicando, né, por que houve esse erro lamentável da cobertura da imprensa, tá? E aí as pessoas vão se lembrando, né, da escola de base aqui em São Paulo, de outros episódios em que a imprensa errou de maneira terrível. Agora eu vou falar sobre informações graves, informações que estão checadas e confirmadas, e eu vou mostrar por que essas informações estão checadas e confirmadas. Ainda com relação ao caso Epstein, ele começa agora a gerar a repercussão dentro dos meios empresariais brasileiros, tá? Começam a aparecer nomes de gente, André Esteves, Jorge Paulo Lemann, Armínio Fraga, toda essa gente aí aparece, tem os nomes nos e-mails e nos documentos que foram apreendidos nas operações da polícia que estavam no Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E essas correspondências e esses documentos indicam que o tarado americano, Jeffrey Epstein, tinha muitas relações negociais com gente importante do Brasil, tá? Vou começar mostrando para vocês aqui, mais uma vez recorrendo à fonte original. Peraí, não é isso. Deixa eu correr aqui para frente um pouquinho, porque está aqui. Olha, esse aqui é um e-mail, alguém chamado Marcelo de Andrade, que eu não consegui identificar, mas deve ser uma pessoa aqui do mercado financeiro, porque ele convive com nomões aí da economia e principalmente nomões do mercado financeiro, né? Ele escreve para a mulher do Epstein, isso aconteceu em 14 de março de 2023, ele diz o seguinte, ó: querida Gislaine, eu estou muito feliz porque finalmente vocês estão vindo do Brasil. Iniciei os contatos com Armínio Fraga, o ex-presidente do Banco Central do Brasil, Jorge Paulo Lemann, fundador do Banco Garantia, e Luiz Fernando Levi, era o dono da Gazeta Mercantil. Que aí o e-mail fala aqui, presidente e proprietário da Gazeta Mercantil, um jornal que é correspondente do Financial Times da Wall Street, né? E aí ele diz o seguinte, aqui aparece mais uma relação de cobiça de Jeffrey Epstein sobre veículos brasileiros. Vocês já sabem, porque a gente discutiu isso aqui ontem, ele queria comprar revistas porque estava interessado no casting dessas revistas de moda, revistas que congregassem interesse de modelos, porque estava interessado nessas mulheres aí. Aqui fica expresso o interesse dele pela compra de um jornal no Brasil, que era a Gazeta Mercantil, era o grande jornal de economia do Brasil. Ele fala aqui, ó, a Gazeta Mercantil pode representar uma oportunidade interessante de investimento, uma vez que eles não estão numa posição de conforto financeiro e têm passado por um processo de reestruturação, né? Aí ele pergunta o seguinte, ó, existe alguém aí de vocês para ver esse negócio? Um lugar especial para se visitar, uma requisição especial para fazer uma visita? Por favor, deixe-me saber se vocês têm alguma outra necessidade aqui a propósito dessa viagem. Um grande beijo, Marcelo. Então, ele informa a mulher do Epstein, né,
que tem aqui o jornal Gazeta Mercantil e fala que vai conversar com Armínio Fraga e também com Jorge Paulo Lemann e com Luiz Fernando Levi, que já faleceu. Outro telegrama da mesma pessoa, Marcelo de Andrade, endereçado à mulher do Epstein. Querida Ghislaine, eu tenho feito aqui injunções para confirmar o nosso primeiro encontro. Luiz Fernando Levi, presidente da Gazeta Mercantil, na sexta-feira, 10 da manhã. Essa comunicação é de 16 de dezembro de 2002, é anterior àquela que eu li agora há pouco. Aí ele diz o seguinte, olha, Jorge Paulo Lemann está voltando de uma viagem nesta tarde, então ele vai confirmar a presença dele amanhã. Armínio Fraga, presidente do Banco Central, né, que é conhecido como o garoto dos Soros, está lá no seu escritório essa semana em Brasília, vendo se o Meirelles, que é o sucessor dele, né, pode estar apto a fazer isso, participar da reunião provavelmente aqui. Pode ser no sábado? Né? Ele pergunta aqui se poderia incluir aqui o Armínio Fraga no sábado nessa reunião. Esses são alguns dos meus amigos pessoais, dos meus melhores amigos pessoais. Então, nós podemos encontrá-los em uma outra ocasião, ainda que seja nos Estados Unidos, se for necessário. Um abração, Marcelo. Aí vamos para o próximo e-mail aqui. Esse e-mail, quem escreve é Boris Nikolic. Esse é um personagem importante lá na estrutura central do Jeffrey Epstein, como nós vamos ver daqui a pouco. Ele diz o seguinte, olha, deixei agora há pouco o Jorge Paulo Lemann em casa. Gastei 5 horas com ele. Eu disse a ele que eu estaria deixando o Bill, essa aqui a gente não sabe que referência é essa, Bill pode ser o nome de uma pessoa, tá? Ou pode ser também uma referência a uma conta, qualquer coisa assim. E disse também que estava pensando sobre um fundo. E aí ele se ofereceu para investir. Eu nem pedi. Ele informa aqui ao Jeff Epstein, entendeu? Olha, ele ainda disse que poderia trazer outros bilionários para participar dessa empreitada financeira, que é a criação de um fundo. Daqui a pouco a gente vai ver que fundo é esse, tá bom? E aí segue aqui o correspondente dizendo coisas que não tem mais importância nenhuma. Aí vamos ver quem é Boris Nikolic, tá? Essa aqui que você está vendo no alto da página aí à direita é uma manchete, vocês vão me desculpar, mas da Fox News, que se interessou por saber quem era, identificou o cara e agora se sabe que Nikolic, aqui, ó, como diz aí esse texto no alto, é um médico que concluiu treinamento de pós-doutorado na Escola de Medicina de Harvard, onde também atuou como professor assistente. E anteriormente ele atuou como consultor-chefe da agência de tecnologia do Bill Gates, cofundador e diretor administrativo de uma empresa de investimentos de risco em saúde, chamada Capital Biomática, tá? Esse é o Nikolic. E aqui, esse próprio Nikolic escreve para Ghislaine, uma vez mais, aliás, Marcelo de Andrade escreve para Ghislaine, orientando os contatos desse Nikolic no Brasil. Ele diz aqui o seguinte, olha só, quem é que ele fala que poderia estar interessado nesses investimentos. Olha, Dear Ghislaine, em função da nossa conversa aqui, surgiram alguns nomes que eu pensei para serem considerados em encontros para quando o Jeff vier em São Paulo. Aí ele enumera Armínio Fraga, presidente do Banco Central do Brasil, né? Jorge Paulo Lemann, o mais prestigiado homem de negócios da região. Sérgio Andrade, outro homem de negócios, né? Paulo Coelho. Paulo Coelho, the biggest international Brazilian bestseller, o maior escritor brasileiro de best-sellers, e o Luiz Fernando Levi, da Gazeta Mercantil. Como o tempo está passando, eu vou apresentar rapidamente para vocês aqui a correspondência que esse Boris Nikolic manda para o Jeffrey Epstein anos depois, em 2013, 10 anos depois, apresentando a criação desse fundo que em 2003 ele já vinha pensando em fazer. A carta de intenção está aqui, é um rascunho, mas o que importa está lá no finalzinho. Olha só, ele diz o seguinte, olha, parceiros comprometidos. Tá? Eu também falei, olha só, note que eu discuti a possibilidade desse fundo com Yuri Milner, não sei quem é, né? Mas provavelmente é um representante do Bill Gates a quem esse Nikolic assessorava. Bill Gates é o primeiro empresário a ser procurado. O segundo nome da lista quem é? Jorge Paulo Lemann. Portanto, ficam aqui claras, né, relações negociais com parceria de empresários muito importantes da banca brasileira, tá? Esses assuntos vão render nos outros dias, a imprensa vai começar a explorar isso agora, mas você já está sabendo
e você já está preparado para receber as suítes desses assuntos, tá bom? Tem muita gente grande envolvida com essa história toda. Antes de me despedir de você, preciso lembrar que hoje o ICL vai lançar o curso de pós-graduação e vai ter aqui uma aula magna chamada O Pacto da Impunidade, que você não pode perder, tá? Para se inscrever, despertaicl.com.br, e se você já me ouviu falar disso aqui e não se inscreveu ainda, por favor, faça agora, porque senão você vai acabar esquecendo. É hoje à noite, às 8 horas da noite, tá bom? É isso aí. Vamos aqui para a nossa liderança aqui absoluta, que Desperta ICL em primeiro lugar de novo, com 20.650 pessoas nos assistindo. Você, uma delas, eu quero agradecer pelo privilégio de ter a sua audiência. Em segundo lugar, vem aí a Jovem Pan News, que está mais de 2.000 viewers, né, de 2.000 espectadores simultâneos atrás da gente. Muito obrigado, tá? E eu espero que ter deixado claro para todos os outros que não sabem direito como é que é feita a coisa aqui no ICL, que é exatamente dessa maneira, fazendo jornalismo muito sério, que a gente consegue esse resultado, tá? Até amanhã, sexta-feira, para a gente encerrar essa semana que começou morna e vai terminando quentíssima. Bye, bye. Tchau. Visualiza aqui a situação. Você está no encontro. Visualiza aqui a situação. Você está no encontro da família, você está na mesa do bar com os amigos da escola ou da faculdade e de repente surge um daqueles temas polêmicos. E aí você está lá do outro lado, a tia do Zap, o cara da extrema direita, não sei o quê, e começa a argumentar do lado dele, você puxa os seus argumentos, a discussão começa a elevar ali o tom, a temperatura, e você precisa de uma grande cartada para inquestionavelmente ganhar aquela discussão. Pois é, o ICL criou uma ferramenta que vai te dar esse superpoder. É como se no meio da discussão você pudesse trazer para o seu lado o João César Castro Rocha, o Gessé Souza, a Marilena Chauí, o Michael Sandel, o Domênico Di Masi, os maiores professores e professoras do mundo, mas de uma maneira rápida, prática e detalhe, pessoal. É uma ferramenta que não existe no mundo e é fruto de mais de um ano de trabalho de uma equipe enorme do ICL. Ela muda o jogo completamente. Ela se chama Oráculo ICL e vai ser revelada no dia 26 de fevereiro às 8 horas da noite.